Esta série é um convite para analisarmos nossos mapas mentais e apontar onde estão as utopias do passado e do presente. Utopias são narrativas do impossível ou são mais reais e práticas que isso? Platão, criador das primeiras utopias políticas, acredita numa realidade metafísica perfeita e, poderíamos até dizer, esférica e estável. No Timeu, único diálogo platônico lido ao longo da Idade Média numa tradução para o latim feita por Cícero, Platão nos apresenta um artífice, um demiurgo que modela um cosmos na forma de uma esfera que gira em velocidade uniforme sobre seu próprio eixo. Podemos ver aí não só a matemática embasando uma visão cosmogônica, mas mesmo a visão política do filósofo ateniense. A ordem universal do cosmos deve se refletir numa ordenação social estável, uma visão de mundo, social e política, claro, que podemos associar a teorias universais abstratas que predicavam um padrão cósmico de existência consistente, imutável, um santificado status quo que rotaciona sobre si mesmo em perfeita circularidade. Apesar de Calípolis, a utopia da República, ser um primeiro esboço de Platão, a mais famosa utopia platônica desenha diante de nós uma polis situada numa ilha com enorme poder bélico e naval e com um desenho urbano feito de forma científica, baseado em círculos concêntricos. Talvez inspirado pela perspectiva grega de como seriam as cidades da Babilônia e de Ecbátana, Atlântida. Mas é no diálogo Leis que, de fato, ele apresenta a união entre teoria e prática depois de experiências como observador e como participante político, na forma de outra polis ideal e utópica, Magnésia, a anti-Atlântida. Julia Enas, numa análise recente sobre as utopias de Platão, sintetiza bem. Magnésia representa uma das muitas tentativas de Platão de ter o melhor de dois mundos. Platão espera que essa combinação resulte em cidadãos que terão uma melhor concepção do bem comum que a de espartanos e atenienses. Platão também tenta obter o melhor de dois mundos ao convocar que homens e mulheres sejam parceiros iguais em Calípolis. Porém, nas leis, na Magnésia, para Platão agora, a mulher é, em relação à nossa natureza quanto à excelência, inferior aos homens. Para Platão, o feminino se define a partir do masculino. Assim como por meio do especialismo entre funções e trabalhos, o homem livre, o homem que trabalha para si, o dono de posses, treinado para a política, define aquele que não é livre, escravizado. Essa postura é bem resumida por Page du Bois em seu Slavery, Antiquity and its Legacy. A alma do indivíduo deve conter a razão que escraviza ou domina seus apetites e sua força. A polis deve conter uma classe dominante que escravize até o último de seus habitantes. A doutrina da escravidão natural está implícita, embora não declarada, no pensamento de Platão. E Doine Dawson, em seu Cities of the Gods, Communist Utopias in Greek Thought, conclui na mesma linha. Os escritos utópicos de Platão e Aristóteles pretendiam tranquilizar os donos de propriedades. Eles forneceram uma nova ideologia para reformar e revitalizar os valores aristocráticos tradicionais. Dali a algum tempo, o objetivo prático se tornou cada vez mais evidente. Terminou em tirania. Mas já no tempo em que Demétrio de Faleron governou, outras visões da utopia tomavam forma em Atenas. Demétrio de Faleron, prolífico escritor do Peripatos de Aristóteles, sob direção de Teofrasto, governará Atenas por 10 anos, de 317 a 307. Demétrio de Faleron é uma figura bastante representativa do engajamento político platônico, e tem como anedota mais interessante e simbólica disso aquela registrada por Políbio. As razões para Demétrio de Faleron ter promovido uma parada com burros alinhados saindo de diante do teatro, ou ter colocado uma lesma mecânica liderando suas procissões públicas, cuspindo saliva nos cidadãos atenienses, permanece um mistério. Mero pão e circo? Talvez não. Políbio diz que Demétrio justificações desse tipo como uma forma de mostrar que os atenienses eram lentos e bobos, e que Atenas havia abandonado suas antigas ambições de liderar toda a Grécia com glória. Isso tudo nos permite ver como o engajamento político pode ter como consequência uma quase-utopia platônica espartanizante aplicada sem muita rigidez, mas com ironia, ou não, em nenhum outro lugar que não na própria polis de Platão. A seguir, veremos como o epicurismo e estoicismo, inseridos num universo maior e mais instável que o de Platão, tentam dar conta da imaginação e dos experimentos utópicos em torno de uma sociedade ideal de forma bastante diferente.
sem política, sem ideologias espartanizantes e conservadoras, sem hierarquias e instituições, sem livres e escravizados.